Voltando com o nosso programa nesta sexta-feira, entrevistando a senadora Zenaide Maia, do PROS. Você participa aí, aproveita, manda sua pergunta para a nossa convidada ou então faz qualquer comentário sobre política que você queira comentar aqui com a gente, queira falar aqui com a gente no programa de hoje. Vamos já voltando direto com a nossa entrevistada, que falava ali sobre um olhar diferenciado para a questão das mulheres no mandato. Senadora, existe aí, e a senhora tem trabalhado dentro disso também, o PL 130. As senadoras se juntaram, conversaram com o presidente da casa. É um projeto para igualdade salarial entre homens e mulheres. E a minha primeira dúvida, quando olhei de cara o projeto, é em relação a como se tomar conhecimento sobre a diferença salarial, porque não é sempre que os trabalhadores sabem dos salários e o quão diferentes eles são entre os gêneros nas empresas. De que trata o PL, na verdade, e como trata destes pontos específicos? Olha, nós aprovamos, isso é um PL que já estava há 11 anos no Congresso Nacional. Muitas empresas que, por mesmo trabalho entre homens e mulheres, pagam menos. Por incrível que pareça, as mulheres na mesma atividade, eles pagam menos. E durante 11 anos não se conseguiu aprovar o PL 130, que o relator era Paulo Paim, e dizer como a gente conseguiu aprovar no Senado. A gente teve um ganho no Senado, cara. Nós somos 12 mulheres de 81 senadores. Mas eu sempre disse, nós somos 12, mas somos a segunda maior bancada. A primeira é a MDB, que tem 15, e a segunda somos nós. Então, a gente olhando por esse olhar, nós conseguimos, depois de uma luta grande, uma cadeira no Colégio de Líderes, um assento no Colégio de Líderes, que são quem define a pauta que vai o plenário para ser aprovado. Então, foi baseado nisso aí que nós nos reunimos às 12 e mostramos que esse PL 130 era o mais importante para as mulheres. Mas, infelizmente, tem algo que me chamou a atenção. Esse PL foi aprovado, que já tinha vindo da Câmara, estava 10 anos no Senado. O presidente do Senado mandou para o presidente sancionar e 20 dias depois ele mostrou que não ia vetar porque as mulheres iam perder os empregos desse jeito. O que é que aconteceu? Um desgaste muito grande no campo da sociedade, porque, como você falou, não se dá visibilidade a isso. Pouca gente sabe que a mulher, exercendo o mesmo papel, muitas vezes as empresas pagam 70%, 50% do salário. E se elas forem negras, a gente olha isso, ainda recebe salários menores. Isso é uma coisa difícil da gente acreditar, que em pleno século XXI ainda tem essa discriminação. Mas existe sim. Então, o que é que houve? Para evitar o desgaste do presidente, a Câmara disse que tinha mudado o mérito e voltou para a Câmara. É isso que a gente está cobrando todo dia, porque depois de 11 anos de uma luta dessa e que a gente vê que foi um ganho das mulheres brasileiras, pelo menos ganhar salários iguais para a mesma atividade, isso não era, infelizmente, mesmo a Constituição dizendo que todos são iguais em direitos e deveres, não vale. E não consegui ainda aprovar, porque voltando para a Câmara, se não for considerado emergencial, aí daqui que volta para o Senado de novo, aí começa a gente tudo de novo. Mas eu vou lhe dizer, esse assento no Colégio de Líderes foi importante, porque a gente ficava reclamando que era minoria. Eu digo, somos minoria, mas somos o maior partido. Se você for, é a segunda maior bancada, é a feminina, no Senado. E a gente tem um poder agora de todo, porque o que é que acontecia? Muitas vezes no Colégio de Líderes não tinha nenhuma liderança feminina. Se a mulher não fosse líder do seu partido ou do bloco, eu sou líder do meu bloco. Então, a gente colocou Simone Tebet, que é uma pessoa altamente preparada, e cada uma vai ficar 6 meses, certo? Mas não vai faltar uma representação feminina no Colégio de Líderes.
Isso foi um ganho que a gente tem, o olhar diferenciado e descobriu que a gente se une, vai se unir quando a pauta for importante para o país e não só a pauta feminina. Senadora, ainda para ficar nessa questão, nessa temática da mulher, rapidinho aqui, Vonúvio, a senhora também lançou um relatório de monitoramento de políticas, políticas para enfrentamento à violência contra a mulher. Como foi feito esse trabalho? Olha, a gente tem uma comissão mista de combate à violência contra a mulher. Que um ano, quando terminei o meu mandato agora, a presidência é do Senado, no outro ano a presidência é da Câmara. Então, a gente se reuniu e começou a ver vários projetos que pudessem melhorar. Por exemplo, teve um projeto agora meu que foi aprovado, que a mulher agora, quando se separar, a mulher vítima de violência, ela já resolve os problemas de família na própria vara de violência contra a mulher. O que acontecia? A separação, aí ela prestava queixa, a vara de violência conhecia tudo dela, mas agora para você se separar, para ver quem vai ficar com os filhos ou a divisão de bens, mandava para outra vara, a vara da família. Entre o espaço desse, essa vacância, muitas vezes elas eram assassinadas. Então, a gente aprovou isso aí e está aguardando que a Câmara aprove também, com o projeto meu. A gente vê coisas simples, por exemplo, eu fui relatora de um projeto que obriga os condomínios a denunciar a violência contra as mulheres. Entendeu? Não ficar essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, a violência contra a mulher, isso é outra pandemia. E a sociedade, isso não é um problema só de governo, de poderes. Isso é uma responsabilidade da sociedade como um todo. O Brasil tem violência demais contra a mulher. É muita coisa para a gente notar. Então, como eu estou dizendo aqui a vocês, são muitas pautas. E o que é que eu observo, cara? Cada pauta dessa, seja ela tributária, seja ela do orçamento, qualquer pauta que a gente está, no mínimo, defendendo 52% da população. Eu procuro mostrar isso. Quando eu estou defendendo mais recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública, eu também estou defendendo as mulheres. Temos aqui a participação do Cleberton Aires. Ele volta aqui à questão da CPI. Ele pergunta: o que a senhora acha de políticos estarem usando da politicagem na pandemia em vez de ajudar a população com soluções eficazes? Olha, Cleberson, eu não acho que esteja usando. Deve ter alguém que esteja usando, pode ter politicamente. Mas isso não é, a grande maioria não está usando politicamente. Mas, Cleberson, você tem que entender que as decisões são políticas. Por exemplo, quando o governo resolve que não vai antecipar a compra de vacina, isso é uma decisão política e que atinge todos. Na vida, as decisões são políticas. Agora, a politicagem, eu acho que não. Se você olhar a CPI, você vai ver que são 4 do lado do governo, da situação, 2 oposição e 5 são independentes. São pessoas independentes. E o país não vai aceitar essa história de estar ali de brincadeira. O grande problema é que a gente sabe isso aqui não sou eu que estou dizendo. O mundo todo está vendo que a condução dessa pandemia, o governo federal está falhando muito. Não é que uma pandemia seja fácil para administrar em nenhum país do mundo. Mas se o cargo mais alto do país não tomar a coordenação disso, não funciona, está aí. Essa quebra de braço entre Estado, município e as pessoas, e o governo federal, e as pessoas morrem. E quem tem poder de decisão maior é o governo federal. Gostaria de dizer que quando você vê, assim dizer, foi recurso para os estados e municípios,
certo, eu sou a favor de acompanhar. Tem que saber quem está desviando. Quem desvia recursos numa pandemia dessa, gente, é um criminoso grande. Agora, você também não pode já deixar entender que todos são fraudadores. Porque eu vi muitos prefeitos com medo de usar o recurso e depois ser taxado. Até porque nós tivemos uma eleição, né? E muitos que estavam na eleição de prefeito diziam, eu não vou gastar agora não, porque se eu perder a eleição, como é que vai ser isso? Não é politicagem que resolve as coisas, mas as decisões são políticas. O governo, os três poderes definem, com exceção do judiciário, definem politicamente. É como eu estava dizendo, como é que está sendo decidido essa história das mulheres ganharem menos do que os homens exercendo a mesma atividade? Decisões políticas, gente. Então, são políticas, e espero que não. Eu não entro nesse jogo. Agora, eu opino. Eu gostaria muito que a gente não tivesse, que o governo não estivesse errando tanto. Tá? Senadora. O povo brasileiro não merece essas quantidades de óbitos. Eu lhe digo, pode parecer indiferente, mas eu digo todo dia no Congresso. Eu fui médica há 30 anos, dei plantão no onoflóxico. E muitas vezes a gente fazia de tudo para manter alguém vivo numa fase terminal, para aguardar a família para se despedir dele. Então, esse é o lado humano, mas, gente, eu queria dizer que a gente não pode perder a esperança, mas que a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que usar máscara, nós temos que evitar as aglomerações, nós temos que higienizar as mãos. Isso é a ciência que comprova, não é Zenaide que está dizendo. E o mundo todo fez isso. E aqui a gente já tem experiência. Aglomerou, 15 dias depois, não temos leito de UTI. E não é confortável, é desesperador você ver alguém sem oxigênio, sem um leito de UTI. Senadora, nós temos aqui uma pergunta sobre... Nós temos aqui uma pergunta sobre decreto. O Kleber, ele pergunta o seguinte: eu fui ontem à universidade para tentar estudar na biblioteca. O funcionário disse que está fechado por causa do decreto. E aí, no caminho para casa, vi bares abertos. O que a senhora acha disso? Olha, eu como infectologista, que eu sou, não tem como se sair dessa pandemia sem fazer o distanciamento social. E eu não acredito que alguém que vá para um bar, se puder ser bebida alcoólica, a gente sabe que quando você bebe, você não mantém distanciamento social, você não usa máscara, e o risco de se contaminar é muito grande. E não só quem está no bar, levar para casa. Tenham paciência, e o papel daqui da senadora e de todo o Congresso é cobrar a parte do governo, seja ele federal. Por que o federal? O federal fica com mais de 60% dos impostos. Se você olhar o Pacto Federativo, que se fala muito que é a favor do município, dos estados, mas ninguém quer abrir mão. O governo federal não abre mão dos seus impostos. E se você perguntar, é 60%. Temos um orçamento, esse orçamento agora que me assusta, 3,9 bilhões cortados na educação, 2,2 bilhões da saúde em meio a uma pandemia. Para isso é o parlamento. Tem que cobrar providências e dizer de onde vai tirar. Porque tem algo acima disso tudo, gente. Vida. E eu falo aqui de todas as formas de vida. Não, quando se depende do Brasil, não só são os 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O mais importante é quem habita dentro desses 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Nós temos aqui a pergunta do Giorgio. Ele pergunta: a senhora acredita que se tivéssemos construído hospitais de campanha no estado desde o início da pandemia, as perdas não seriam menores? Olha,
os hospitais de campanha quer dizer construído. Eu não acho que a política do Estado do Rio Grande do Norte tenha sido ruim. Ele aproveitou os hospitais que já existiam e ampliou os leitos. Por exemplo, aqui o João Machado tem 120 leitos. Onde pôde, não é obrigado. A gente, na verdade, parece que foram 800 leitos de UTI. Então, não foi o hospital de campanha. Faltou coragem política do país de acreditar, de fazer lockdown. Eu não tenho dúvida, Carol, que se a gente tivesse fechado lockdown mesmo durante os primeiros dias com coragem. Eu vou dar um exemplo aqui de Wuhan. Sabe quantas pessoas morreram, que eu olho isso todo dia, do coronavírus na China? 4.636. A gente faz o que a gente está fazendo, fecha aqui e abre ali, é como se cronificasse. Isso, se tivesse tido coragem. Agora precisa do governo, porque ninguém fecha uma cidade, um estado, um país, sem dar um respaldo econômico, gente. Tem que manter fazer de tudo para manter os empregos e auxiliar quem não tem nada. Senadora, infelizmente, nosso tempo já está no fim. Quero agradecer pela disponibilidade de conversar com a gente no programa de hoje. Carol, obrigada. Eu queria dizer, vocês têm um papel, eu lhe digo, se existe um papel que está ajudando o povo brasileiro, é da imprensa, da mídia. Está mostrando a verdade e evitando as fake news. Informação é poder, Carol. E um povo bem informado adoece menos. Muito obrigado pela disponibilidade, senadora. Carol, uma última informação: a Prefeitura abriu a vacinação para alguns grupos de comorbidades, diabetes, pneumopatias crônicas, hipertensão. É importante conferir aí nas redes sociais da Prefeitura e também da TCM. Vacinação neste final de semana, então aproveite. Mandar um alô aqui para João Paulo Marques, José Maria do Vale, Luiz Aires, Alando Boa Vista. Muito obrigada a todo mundo. Fica o convite aí para a gente fazer a pergunta de todo mundo que faltou para a senadora Zenaide Maia. Aproveite seu final de semana, se cuide, cuide do próximo e a gente se encontra segunda-feira. Até lá.